Pedi ao José, aliás, vou pedir isso aos três, porque, enfim, como vocês, já são espíritas há muitos anos, têm muitas experiências que podem aqui partilhar connosco, mas eu pedi ao José que me contasse uma situação que se recorde e que eventualmente até o tenha marcado, de alguém que tenha chegado ao centro a dizer, eu vou-me suicidar, e que o José tenha acompanhado esse caso. A situação que se lembra. Lembro-me perfeitamente, porque foi, aliás, ao longo destes muitos anos que me dedico a este estudo, foi a situação que mais marcou. Foi um dia no atendimento ao público, tanto em privado, conversamos com as pessoas, e um senhor, mais ou menos da minha idade, com a maior das tranquilidades, perguntei-lhe então o que é que o traz por cá. Ele disse assim, olha, eu só venho aqui, vim contrariado, venho aqui porque eu decidi vou-me matar hoje, e um colega meu, ele era um senhor de Alcobaça, um colega meu disse-me que fez-me prometer que só me mataria depois de vir cá. O colega dele era espírita. E então ele disse, está bem, isso também pouco adianta, então eu vou ao centro espírita e depois mato. E nós ficámos, de facto, pronto, tivemos a explicar qual era a nossa opinião acerca da vida para além da morte, as provas que existem, o que é que lhe iria acontecer posteriormente, etc. E chegámos a uma plataforma de entendimento. Disse, olha, pronto, sim senhor, o senhor vai se suicidar, mas por amor de Deus, faça-o só daqui a 8 dias. Volta para a semana e depois de conversarmos novamente, então mata-se. Ele disse, está bem, mais 8 dias, menos 8 dias, também não coisa. E claro, ficámos no grupo a orar por aquele senhor, pedir aos benfeitores espirituais que o iluminassem, que o envolvessem em ideias diferentes, etc. E o senhor voltou na semana seguinte. Pedimos, entretanto, conversámos, ele já vinha muito, muito diferente e fez mais um delay, um atraso de 8 dias. Ao fim de 8 dias, ele disse-me, olha, eu vou passar a frequentar, venho cá. Era uma questão social, portanto, a mulher tinha-o abandonado, tinha-o trocado por outro homem, e era uma questão de vergonha num meio pequeno. Se calhar tinha exatamente, filhos. Tinha filhos, vários, e era uma questão de vergonha, etc. Tinha tudo arrumado já, com quem é que iriam ficar os filhos, etc. Já tinha tudo estipulado. Tudo tratado. Portanto, entretanto, a terceira vez em que ele vem, ele disse-nos, aliás, somos uma equipa, disse-nos, de facto, eu ia fazer uma grande estupidez. Eu agora entendo e começo a ver aquilo que o Dr. Paulo Mourinho dizia aí muito bem, começo a ver a vida como ela, de outra maneira, afinal a vida faz sentido. E disse, olha, não se preocupem que eu não me vou matar. Entretanto, voltou, mas depois veio-nos dizer que ia trabalhar para uma cidade mais longínqua, de vez em quando aparece, e nós pensámos com muita alegria que só por causa daquele caso valeu a pena termos aberto aquela associação espírita. E só a talho de foice gostava de rematar com um pequeno mail, uma história que me contaram, que recebi via internet e que pode ficar fixada em todos nós quando tivermos momentos menos bons. Havia um voo intercontinental, não se calhar até já o contei aqui ou não, mas corro o risco de repetir. E, entretanto, a meio do voo houve muita turbulência, o avião começou a perder altitude, a abanar, toda a gente aos gritos, um a rezar, outros brancos, etc. E um miúdo tranquilamente a jogar na sua PSP. E na classe executiva, um administrador de uma empresa, em pânico, dizia, então tu não tens medo que vais morrer, eu não vejo que o avião está aqui. Disse, não se preocupe, o meu pai é o piloto. E então, era esta a ideia, a noção espírita que nós queremos transmitir às pessoas, que apesar das dificuldades que tenhamos, sejam elas do foro económico, físico, espiritual, mental, que tenhamos sempre a esperança de que o nosso pai é o piloto. E a seu tempo as coisas ir-se-ão resolver, porque Deus... É uma bonita imagem essa, por acaso. Olha, nunca tinha contado esta história, senão eu lembrar-me-ia. Nunca tinha contado esta história. Amélia, no seu caso, entre as muitas situações que podia reproduzir aqui, sei que há uma situação que envolve mãe e filha. A mim arrepiou-me um bocadinho quando li. Sim, posso contar. Já foi há algum tempo, também passou-se no Centro Espírita. Nós temos, à sexta-feira, temos a palestra pública e depois, quando as coisas começam a serenar mais, em termos de quantidade de pessoas, fazemos então o atendimento individual, que se estica, às vezes pela madrugada além. E apareceram duas senhoras, mãe e filha, que vieram ao atendimento, aconselhadas por uma colega da rapariga.
Portanto, a rapariga trabalhava numa loja lá nas Caldas e, conselho de uma colega, chegou até ali. E ela tinha desabafado com a tal colega que andava com ideias fixas de se suicidar. Isto aqui é muito importante. É que eu ontem ouvi o seu apelo à tarde, sempre que possível, contarmos a alguém o que se está a passar connosco. Exatamente. Porque se tivermos, às vezes não temos, não é? Mas, de um modo geral, temos alguém que nos é mais próximo do coração e a quem nós podemos confiar aquilo que se passa connosco. E ela falou nessa amiga, a rapariga era espírita já há muito tempo e aconselhou-a que viesse ao centro espírita. Entretanto, a cachopa foi para casa, contou à mãe e a mãe confidenciou-lhe que também ela andava com uma ideia fixa no suicídio. E, na altura, nós verificámos que a ideia da mãe era muito mais profunda que a da rapariga, isto é, era mais perigosa. Porque ela contou-nos que ela tinha um comércio, uma lojinha, vivia próximo do cemitério. Tinha-lhe falecido um familiar há pouco tempo e, perdida e achada, ela ia para o cemitério. Inclusivamente tentava até fugir ao marido porque trabalhavam juntos. Assim que ela apanhava uma folgazinha com o marido, lá ia ela ao cemitério. E era só no cemitério que se sentia bem e era para ali que ela queria ir. Então a filha convenceu-a a ir então com ela, irem as duas lá ao centro espírita ao atendimento. Pronto, nós falámos com as senhoras, elas desabafaram, uma conversa normal. Tomámos nota da residência delas e do caso, no sentido da equipa espiritual tentar ajudar aquela gente, mudar de ideias, porque aquilo era nitidamente uma ideia fixa. E aí aconteceu uma coisa estranha, é que logo na semana seguinte, elas estavam lá, mas não tinham rigorosamente nada a ver com as pessoas que tinham estado na semana anterior. Eram pessoas alegres, bem dispostas, pronto, saudáveis, e vieram-nos dizer que ainda nessa noite, pronto, foram dormiram lindamente e na noite seguinte, na manhã seguinte, já ninguém pensava em suicídio, coisíssima nenhuma. Mas, entretanto, vocês tinham feito o vosso trabalho. Claro, tínhamos pedido. Que é o nosso trabalho, não propriamente, o nosso trabalho é boa vontade, não é? Mas nós temos uma reunião privada em que dialogamos com os bons espíritos, através da prece, não é, da concentração, e lhe pedimos ajuda para aquelas pessoas. Porém, aquilo era há situações em que se repetem os pedidos de ajuda durante várias semanas, na tentativa de que aquela situação se dilua. Naquele caso, não nos pareceu que fosse o caso por ser tão rápido. É que há uma vertente que é muito interessante e que nós verificamos no dia-a-dia, quer seja em suicídio, quer seja noutras situações de saúde, enfim. É que, quando se vai ao centro espírita, não se vai sozinho. Leva-se aqueles espíritos que andam à nossa volta, porque nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. E, portanto, muito provavelmente, é isto que eu deduzo, aquele ser que lhes estava a incomodar a vida, passa a expressão, foi com elas. E ficou ali. Ficou ali e foi recolhido logo pelos espíritos que trabalham no nosso centro. Podemos considerar que aqui houve então uma influência espiritual, não é? Mas influenciados todos nós somos. Havia alguém que as queria puxar para o outro lado da vida. Daí mas que ali se quebrou. Mas que ali quebrou. E não quer dizer, já que falou em espíritos maus, não quer dizer que fosse um espírito mau, que fosse um espírito esclarecido. Poderemos dizer, em termos espíritas, que aquela era uma obsessão simples e que podia ser por amor. Quem as estava a chamar podia ser até alguém que lhes queria muito bem. Exatamente. E que não se queria ver, digamos, sozinho, longe delas. E, portanto, levá-las para o bem sem se aperceber o erro que estava a cometer. Uma questão que ainda não abordámos, enfim, mas que eu gostava ainda de ver esclarecida. Paulo, se suicida alguém que nos é muito próximo, um pai, uma mãe, um filho, um grande amigo, isso pode afetar-nos. Quando eu digo afetar-nos, não é só emocionalmente, como é óbvio que ficamos afetados, perdemos fisicamente alguém de quem gostamos muito, mas isso pode ter alguma interferência no nosso espírito? Não. Ninguém se suicida sozinho. Portanto, quando alguém se suicida, deixa sempre marcas emocionais e não só, perante aqueles à sua volta, perante todos os seus afetos.
Portanto, no sentido de uma perturbação natural à qual, com certeza, nós estaremos mais fragilizados numa situação dessas, é perfeitamente natural que ela ocorra. Ou seja, que fiquemos de alguma forma ligados a um momento que é tormentoso e, como tal, mais propensos a influenciações mais negativas que vêm aproveitar pensamentos mais melancólicos, mais depressivos, de maior angústia, às vezes de perplexidade perante a vida e até, por que não dizer, às vezes até de uma certa intemperança perante tudo o resto. Portanto, que há momentos de raiva e não há como os negar. Nesse sentido, sim, nós somos profundamente afetados por aqueles que partem de uma forma então tão brutal como aquela que me referiu. Mas podemos fazer alguma coisa? Porque senão, às tantas, deixamos-nos arrastar naquela tristeza e é caída, quer dizer, e é queda, não é? Ninguém é vítima. Portanto, nós podemos sempre contrariar isto, tentando, dentro do que nos é possível, e claro que o sofrimento de cada indivíduo é sempre sagrado, é sempre difícil não termos em conta esse sofrimento, mas é possível começarmos de uma forma lenta mas constante a vibrarmos, pensarmos de uma forma diferente, concebermos as situações dentro de um plano maior, percebermos que efetivamente as pessoas jamais deixam de estar acompanhadas e jamais deixam de ser de alguma forma auxiliadas e deixarmos que essa mesma noção de conforto e de possibilidade de auxílio nos vá tocando. A partir daí podemos fazer, para aqueles que têm o contexto da prece, fazer a prece é importantíssimo, pedirmos pelo bem daqueles que já partiram, podemos pensar em favor dele, pedimos de facto alterar a nossa vida e demonstrar confiança perante ela mesma, e tudo isto não só nos beneficia a nós, mas também vai beneficiar indiretamente ou diretamente aqueles que já partiram. E isto de facto é muito importante. Ou seja, percebemos aqui, por todas as vossas explicações, que segundo a doutrina espírita, o suicídio é, enfim, além das explicações que aqui ouvimos, não é algo que só tenha consequências negativas, é possível alterar as consequências mas de alguma forma é uma falsa fuga, porque não resolve absolutamente nada, certo? Se quem pensa no suicídio pensa como acabou, pronto, já está. Não, não é acabou, mudou de plano, como dizia, e passamos para outro cenário. Eu agradeço a vossa presença aqui, penso que deixámos aqui muitos esclarecimentos importantes para o público e, enfim, para percebermos também uma outra forma de olhar para as coisas e desejo aos três muitas felicidades. Obrigada por terem vindo. Um grande aplauso. Muito obrigada.